deste longo 10 minutos. Ay, están los gaúchos me matando de inveja. Vamos lá. Depois eu morro de vontade. Os gaúchos me prometeram depois me convidar com esse chimarrão. Prometido. Depois, não esqueça. Tem chimarrão na Amazonas? Oba! Ganhei meu dia. Gente, por favor, vamos nos sentar. Eu vou pedir que as pessoas que ainda estão entrando façam isso com silêncio. Em silêncio, perdão. Porque vamos começar com as perguntas, os comentários, os debates. Eu quero que levantem a mão que estão querendo fazer algum comentário, ou pergunta, ou debate, e que não passemos dos 2 minutos para dar realmente um espaço para poder discutir e terminar ao meio-dia, que ninguém trabalha com fome. Bom, onde está o microfone? Lizinha, quem é a pessoa que nos ajuda com o microfone? Quem está primeiro? Ui, aí começa. Só faltava entender. Vamos interromper uma meia hora de fotos. Legal. Eu estava precisando de um pau de Celso daquele. Aqui. Tirei assim. Deixa aí. Bom, já tem várias pessoas que levantaram a mão. Podem levantar de novo, por favor. Desculpe. Bom, não importa quem era primeiro, porque todos levantaram junto. Então, começa aí atrás tem 2 pessoas. Começa, Sandra, por favor. Bom dia, eu sou a Sandra da UEL, Londrina. Não sou curriculeira, como a professora falou, mas eu tenho algumas preocupações. De pé? Alto, fala alto. Estou falando, tô. Aqui. Eu tenho algumas preocupações, né? Acho que vocês colocaram posições bastante interessantes. São, bem objetivamente, 2 questões, né? O que fazer, então, quando as avaliações externas são assumidas pela escola, pelo Estado, principalmente, que nós estamos falando de ensino médio, então nós estamos falando de 27 secretarias de educação como currículo. A avaliação externa assumida nas escolas e pelas secretarias também como currículo. Ou ainda lembrar, né, que já há um bom tempo no Brasil, os livros didáticos também são assumidos nas escolas como currículo. E aí? Como fica isso? E a outra questão é, o que pode dar, então, a unidade? Se a gente não pensa numa base, sei lá o nome que for dado a isso, o que pode dar unidade no país? Ou a gente vai continuar tendo 27 propostas de ensino médio no Brasil, que é isso que nós temos hoje. Hoje cada estado define a sua proposta curricular, né, o estado define, não é a escola que define. Né? E nós temos 27 ensinos médios no Brasil. Nós precisamos, é uma pergunta que eu estou fazendo, não estou fazendo uma afirmação. Eu estou perguntando, nós precisamos ou não precisamos ter uma unidade no país em relação à oferta do ensino médio no Brasil? Eu tenho essa preocupação e vi, assim, eu acho que as diretrizes dão, sim, uma orientação, que eu acho que são interessantes. No caso das diretrizes do ensino médio, eu acho que elas avançaram, pode ser para o bem e para o mal, né? Avançaram para quem pensa como as diretrizes estão colocadas e não como as anteriores. Mas e aí? É suficiente, né, para que a gente possa dar essa unidade ou essa unidade não tem que existir no Brasil? É isso. Esse é o nome que eu não ouvi. Sandra, desculpe, tá? Tá funcionando? Sim. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Catarina Dalla Piccola, eu sou professora da Universidade Federal de Lavras.
recém-ingressa, venho da rede estadual de ensino do Espírito Santo, onde militei também por direitos trabalhistas dos docentes, e pensando que as diretrizes elas tentam, na verdade, fazer um apagamento das práticas docentes curriculares e que nós precisamos, como a professora Nilda indicou, que o piso salarial seja efetivado no país e que boa parte dos municípios utilizam a desculpa de que os professores não têm graduação para não cumprir o piso e que as políticas públicas ligadas à universidade não têm valorizado as licenciaturas e a maioria das licenciaturas tem sido jogada para a EAD, que atualmente na minha universidade, que é considerada a terceira melhor do país, não tem verba para mandar tutor para os polos. Como é que a gente vai fortalecer esse ensino médio, essas práticas docentes, para tentar brigar contra esse apagamento das nossas práticas como força de vida, sem antes estar coordenando essas lutas também com o ensino superior e essas outras redes de ensino que incidem no nosso trabalho na escola? É isso. Muito bom dia a todos. Eu sou o professor Ellington, aqui da capital, leciono matemática na rede estadual. E o que foi colocado pela mesa vem direto ao que eu vivo. Como foi lembrado pela professora Nora, que o currículo ele tem engordado, né? Os alunos eles são convidados, entre muitas aspas, a receber novos conteúdos, que muitas vezes eles não acham interessante, eles não querem receber. E nós, professores, temos que trabalhar tais conteúdos. Muitos deles, como foi demonstrado em alguns slides do professor Juarez ontem, acham, ou pode ser que tenha até certeza, que o ler, escrever e contar é o essencial, é o que eles precisam para a vida. E aí, a gente que está em sala, a gente que escuta os anseios, eu como professor de matemática escuto muito. Olha, professor, não vejo sentido nenhum em tal conteúdo, em tal disciplina. Como eu vou utilizar isso na minha vida? Como? E a gente tenta contextualizar dentro do nosso entendimento como aquilo poderá realmente ser útil na vida dele. Então a pergunta que fica não discutindo quais conteúdos devem entrar ou não na base comum ou numa base que una nos objetivos de formação do ensino médio ou num único objetivo, mas como abordar esse conteúdo para os alunos de forma que haja interesse, porque se você não tem interesse, você se desmotiva. E para quem está no ensino médio, em situações complicadíssimas, às vezes periferia, alunos com problemas financeiros, familiares, emocionais, como abordar isso de forma que a gente atrai o aluno? O nosso objetivo é a aprendizagem. Nosso objetivo não é que o indivíduo passe pela escola. Tá? Fica aí a questão se é que ela tem uma resposta que pode ser dada. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Moacir, eu sou professor de ensino médio, professor de sociologia, e como sociólogo eu estudei muito teoria crítica da tecnologia e algumas coisas sobre sociedade de controle. Eu me identifiquei muito com o meu pensamento, com o que o professor colocou sobre, sobre todas as questões de como a sociedade de controle ela permeia o nosso modelo de educação. Algumas coisas eu fiquei pensando ontem, aliás, na terça-feira, quando os alunos se juntaram aqui para fazer a abertura dos trabalhos, eles falaram sobre o desejo de uma formação para a cidadania. A formação para a cidadania, então, pressupõe a formação de uma sociedade crítica, ou que fosse mais crítica de acordo com o modelo que nós vivemos. E isso vai de encontro ao modelo de sociedade de controle. Essa sociedade de controle, por sua vez, ela tem um âmbito que aí as outras duas falas também entram em acordo, que é um controle privatista do modelo de educação. Então nós estamos aí numa encruzilhada, onde
ao mesmo tempo que nós queremos uma educação mais crítica, todo o financiamento e todas as pesquisas, elas encaminham para uma educação que seja de maior controle com o passar do tempo. Esse controle ele passa a ser mediado pela tecnologia. E essa mediação do controle pela tecnologia é justamente o que se vê no setor privado. Então, a lógica de mercado, que é a lógica que vem com o controle da tecnologia, passa a dominar o pensamento sobre a educação. Como é que a gente consegue sair dessa roda e promover uma educação crítica se todos os esforços eles estão caminhando justamente o contrário? Obrigada. Bom dia, meu nome é Artestes, um nome nada comum e sem base histórica. Eu queria, assim, primeiro me aliar à mesa sobre a questão da posição mais geral do dano ou equívoco que pode trazer uma formulação hoje no Brasil da Base Nacional Comum. Mas eu também queria questionar e aprofundar umas questões. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar a presença do Alfredo nessa reflexão sobre a sociedade de controle. A gente sabe hoje, uma pesquisa recente que o Carrano coordenou, sobre o uso das redes sociais em alunos do ensino médio, demonstraram, obviamente, que todos eles estão nas redes sociais, estão nas mídias eletrônicas. O que você pode dizer, Alfredo, sobre essa relação da sociedade de controle, desse falso anonimato que aparece, né? A gente acha que a gente é anônimo. Eu acho que valia a pena um comentário seu, porque a gente pode linkar a gente do ensino médio que nós estamos discutindo nas redes sociais. Mas uma questão mais geral assim, para a mesa, que eu acho que é importante, assim, esse tutelamento do professor e da escola, né, essa centralização da prescrição curricular, que dano real vocês acham que tem no enfraquecimento do professor e no próprio currículo? Quer dizer, o que esse círculo vicioso pode provocar? Né? Que a gente acha que o professor não sabe ensinar, portanto a gente tem que ensinar para ele, então a gente vai prescrever para ele tudo que ele tem que fazer. O que esse círculo vicioso pode gerar no futuro breve para nós? Mas eu queria que vocês ajudassem a enfrentar os argumentos, não dos empresários, porque os empresários, a gente é fácil reconhecer o ideário, mas de muitos educadores que têm defendido a Base Nacional Comum. E eles usam alguns argumentos que eu acho que... Eu vou falar pelo menos 3. A Sandra avançou nele. Mas eles têm argumentado, e eu acho que vale a pena você dialogar com isso, de que isso favorece... Ao contrário do que está se falando, como o Brasil tem uma desigualdade muito grande, e esse dualismo da escola de ensino médio no Brasil é muito forte, na qual os setores populares são os mais prejudicados, a definição de algo, o que ensinar, estaria favorecendo que a gente, pelo menos, tentasse avançar as escolas dos setores populares. É uma coisa complicada, mas eu acho que a gente tem que enfrentar essa discussão. Outra discussão que não aí eles conciliam com vindo do empresariado, mas que também muitos educadores compreendem, é o seguinte: como definir, como ensinar se a gente não sabe o que ensinar? É um dualismo que pega muita gente, porque se eu não sei o que eu vou ensinar. É claro que isso está partindo do pressuposto da homogeneização, mas eu acho que é preciso enfrentar esse argumento de lá. Estou terminando. Eu queria só lembrar uma coisa que como eu tive o privilégio, ou não privilégio, de viver muito intensamente essa discussão do currículo nacional, porque esse negócio da Base Nacional Comum, eu queria talvez que você comentasse, Beth, esse diferencial do que você frisou na Base Comum Nacional, se existe uma diferença da Base Nacional Comum, e a discussão que houve no Brasil, assim, no subterrâneo, sobre um currículo nacional, que é, de certa forma, uma coisa. Mas eu queria lembrar uma coisa, que eu acho que vale a pena conhecer os pareceres do próprio Conselho Nacional, com a LDB, a 5692, a de 96, a segunda LDB, eles botaram por escrito que a Base Nacional Comum era um anacronismo, e que era resquício da ditadura, do currículo mínimo que vinha de trás, e que aquilo não era compatível com vamos dizer assim, aquilo que nós criticamos da própria LDB, de muito flexível, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso, porque alguns conselheiros, né? Mas tem documentos dizendo que a Base Nacional Comum é um anacronismo, que ela não era compatível com aquilo que o espírito da lei, que é muito flexível, alguns chamando de neoliberal, que hoje os empresários batem na LDB. É preciso analisar isso, é interessante. E, por fim, aí é muita coisa, eu sei, mas a grande preocupação minha é partir do campo teórico, conceitual, que é o nosso embate, o campo mais político. O que vocês acham que eles vão fazer realmente? Eles, eu digo que é aqueles que se colocaram no lugar
de fazer essa base nacional comum. O que eles serão capazes de fazer? Eu acho que eles estão com o abacaxi na mão. Eles vão conseguir fazer o quê? Eles vão implementar o quê? É uma lista de conteúdo? Acho que a Nilda falou bem, os PCNs, os PCN+, os PCN Ação, que tudo o Brasil construiu, era mais ou menos o que muitos estão falando agora. O que é realmente que eles vão fazer? Porque a base nacional comum, para muitos, é o que está definido na LDB, para alguns. A base é aquilo que está lá dizendo que é obrigatório fazer. O que eles vão fazer? Como eles vão sair disso? Porque a gente tem que pensar, sair do presencialismo. O que a política vai gerar? Além da confusão que vão fazer. Obrigada, Carlos. Sim. Bom dia, meu nome é Shirley Salles, eu sou professora de teoria de currículo aqui da universidade, estou com a minha turma aqui da pedagogia e participei como membro do Observatório da Juventude da organização do evento e tinha uma expectativa especial em relação a essa mesa em decorrência desse momento que a gente está vivendo agora, dessa ampla discussão da Base Nacional Comum, e é um momento que eu vejo muito diferente do momento que na década de 90 se discutiu os PCNs. Hoje me senti muito contemplada já na fala do Artestes, uma divisão interna dos acadêmicos, até dos curriculistas, nos posicionamentos em relação a essa base. Assim como a Beth, sou veementemente contrária à Base Nacional Comum e também estou me posicionando aqui. E um dos papéis que a gente via para esse debate nessa mesa, hoje no seminário, aí, reforçando o pedido do Artestes, é o que a gente pode fazer diante desse debate, como que a gente se posiciona. E aí, principalmente trazendo para os professores e para as professoras que não são pedagogas ou que não tiveram disciplina de currículo, que não tiveram essa discussão, estava no intervalo conversando com a minha amiga ali, que é cientista social e professora no Cefet hoje, que elementos eu acho que vocês poderiam detalhar, explorar mais, que elementos nos dão base para falar dos riscos, dos perigos e enfim, daquilo que a gente se opõe à ideia de uma base nacional comum. Então, queria pedir que vocês explorassem um pouco mais esses riscos, os interesses, os perigos. Bom dia, eu sou Dirce, sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Algumas das questões, assim, os que me antecederam, Sandra e Artestes, fizeram com muito mais veemência do que eu, mas eu só queria, então, engrossar o coro com eles, no sentido de pensar sobre o papel do Estado nesse momento de discussão de currículo. Pensando, a partir de Sandra, com a ampla divulgação e difusão de livros didáticos pelo Brasil, e que, por muitas vezes, o lobby das editoras garantem que seja sempre o mesmo livro, nas mesmas disciplinas espalhadas pelo país inteiro, de um certo modo, a gente tem um currículo sendo dirigido através das editoras. E o Estado, como fica nessa? Então, só complementando aí as duas perguntas anteriores. E daí eu queria aproveitar da presença do professor Alfredo, porque você trouxe uma questão que também é instigante, quando você disse, precisamos definir melhor se igualdade, o que estamos chamando de igualdade. E aí, pensando em toda a leitura filosófica das ciências políticas que você tem, se você podia nos ajudar a pensar sobre isso, porque, para mim, igualdade não é sinônimo de comum, não é sinônimo de homogeneidade. Então, pensando nessa tradição política e filosófica, que a gente conseguisse avançar um pouco do que você poderia ajudar a pensar essa perspectiva da igualdade. Obrigada. Bom dia. Gente, ele vai fazer a pergunta e vamos deixar um pouquinho para a mesa conversar. Sou o professor Valber Ferreira, lá da SEDUC do Amazonas. Tá? E uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Desde ontem, prestando muita atenção em todas as coisas que foram pautadas pela mesa, e uma delas foi a citação da Nora. Não sei se foi dela mesmo, creio que foi dela. Né? Ela falou assim mesmo, vou dar aula até morrer, ou vou dar até o final da minha vida. Foi de você? Não, foi de outra? Marília. Também fala espanhol, né? Mas eu também. Eu confundo aí. Né? Aí dá para entender que é uma professora que possivelmente deve ser bem valorizada e bem qualificada, e que gosta de dar aula, tem prazer nisso e sente, né? E a gente vê a maioria dos professores do Brasil, né, falarem assim, vou morrer dando aula. Né? Vou morrer dando aula. Aquele professor que já é o inverso, que já tem que trabalhar manhã, tarde e noite, né? Se escraviza, arranja uma úlcera, né?
e fica doente e logo está dando problema para todo mundo, inclusive para a família dele. Não é isso? Né? E eu, inclusive, abordei a professora, hoje, da fala da professora Nilda, ela falou sobre a referência ao piso nacional profissional, até abordei ainda há pouco, né? Que fala sobre esse piso. Só que uma discussão no Amazonas é que ele se referencia a professores do ensino do magistério. E estão discutindo sobre isso aí, ou foi estabelecido. Eu pergunto para ela, e para toda a mesa, se puder responder, por que você não discute, em vez de magistério, nível superior, que é o que realmente é uma realidade em todas as SEDUCs hoje em dia, né? Não tem mais professor nível magistério, foram todos substituídos por superiores. Pelo menos no Amazonas, 100% é professor de nível superior. E se discute hoje o piso salarial para 40 horas para professor de nível magistério. Né? E há estados que dizem que estamos pagando acima do piso R$2.000 para 40 horas. Aí estão reclamando do quê? Né? Então, essa é a pergunta, o questionamento. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Bom, agora vamos deixar um pouquinho, que já são tantos os questionamentos e as perguntas assim, muito interessantes. Bem, isso. Veja só, eu vou tentar falar rápido, depois de 9 perguntas. Não, é que a Nora tem a característica, ela não fala rápido, mas ela exige que a gente fale. Vocês repararam? Bom, vamos nós lá. Olha só, eu queria, em primeiro lugar, eu não vou tratar tudo, até porque não precisa, porque tem outros colegas que vão responder. Então, eu vou fazer uma certa prioridade, né, nas coisas. Em primeiro lugar, eu quero destacar o que eu falei logo no começo, dizendo eu não vou desenvolver isso, eu tenho textos escritos sobre isso, né? Posso dar referências para quem quiser. A primeira vez em que eu sistematizei desta maneira foi no ENDIP aqui da UFMG, né? Está no livro que está já na internet, o livro do ENDIP aqui da UFMG, em 2010. Veja, eu destaquei que a gente tem que ter clareza que nós não aprendemos num único lugar. Isto foi uma ilusão moderna. Criamos a escola, criamos um lugar para as pessoas aprenderem e aprendemos, e aprendem, né? Então, não é isso. Nós aprendemos em muitos lugares. Então, se isto tem algum sentido na análise do que é hoje ensinado, aprendido, ensinado na sociedade, nós temos que entender que não tem que estar tudo na escola, do ponto de vista de conteúdos da escola. Porque estão na escola, porque estão conosco. Que nós estamos aprendendo, nós estamos participando de movimentos sociais, nós estamos usando a tecnologia, isso tudo entra nas escolas, né? Isso tudo entra, mesmo que exista na porta, como eu tenho exemplares de uma universidade privada de Niterói, onde está escrito é proibido, né? Aí vem, é proibido isso, é pro laptop, telefone celular, não sei o quê, e no final eles dizem, é proibido merendar dentro de sala de aula. Então, são assim, mesmo que tenha este cartaz, né, que já está num artigo meu também, né, mesmo que tenha isso está na escola. Né? Por outro lado, quando eu falo esse escola, né, eu estou usando a palavra que usam. Mas, na verdade, é preciso reconhecer também que não existe a escola. A escola existe na cabeça. O que nós temos são escolas, convivências de seres humanos extremamente diferenciados. Né? Aqui mesmo foi colocado pelo colega do Amazonas, por exemplo, essa vai ser a outra discussão que eu vou fazer, de que 100% dos professores do Amazonas. É uma estatística equivocada. Porque nenhum dos colegas de município presentes, né, lá disseram que pagavam o piso salarial. Não pagam. Por outro lado, disseram também que o professor não está, na sua maioria, formado na universidade, embora precise. É como nós não conseguimos assumir essas pessoas, porque essas pessoas vão tensionar, não há dúvida,
né? Uma das coisas que se aprende na universidade, que não está em currículo nenhum, é fazer certas tensões e reivindicações, né? Sabendo que eu aprendi mais, eu sei mais, eu me formei mais, eu, portanto, posso exigir. Então, essas pessoas são mais perigosas. Eu terminei de vir de um trabalho que foi feito sobre formação de professores na Universidade do Estado do Amazonas. A maioria dos professores lá não tem doutorado. A maioria dos professores lá não tem mestrado. Entende? Então, eu não acredito que a maioria dos professores do Amazonas tenha formação na universidade. Ainda, né? Ainda. Né? No entanto, isso tudo está lá. Isso tudo está lá. Uma das coisas que tem com relação ao plano... Veja bem, o que existe é que vocês, todos os entes, têm que fazer o plano nacional. Perdão, desculpe. O estatuto do professor, né? Que tem um nome diferente que eu nunca lembro. Então, e diz também que nesse lugar tem que estar o piso nacional. Ora, a maioria dos municípios não cumpre o piso nacional. Então, a questão é, como é que nós vamos fazer, pelo menos, cumprir o piso nacional? Porque uma das estratégias é, vamos, sim, formar todos na universidade. Está lá. Tem que dar licença para o professor fazer a sua formação na universidade. Tem que arranjar modos de fazer. E uma das formas que se arranjou para fazer isso foi na tal da EAD. Não é? Se criou um espaço, o Estado criou um espaço que está indo em pleno acordo com as universidades, são as universidades que estão fazendo isso, sem dizerem em nenhum momento, nem Estado e universidade, nós não sabemos como isso funciona, porque nós nunca fizemos antes. Então, vamos fazer um projeto para dar um diploma em período muito mais curto do que o que está acontecendo na minha sede. Na minha sede, eu faço um curriculão. Para isso, eu boto um curriculinho para formar rapidinho. Mas o intuito inicial era melhorar a formação e, 2, pagar o piso. E isso não está acontecendo. Então, é uma questão que a gente precisa ver a globalidade da coisa. Não dá para dizer assim, vamos por aqui que se resolve. Então, para começar, não se resolve por aí, botando base nacional. E aí eu vou à questão a primeira colega, que foi a Sandra, né? Que foi assim, mas como é que a gente vai dar unidade ao país? Bom, tinha alguns, sobretudo o pessoal de letras, que a unidade é dada pela língua, né? Isso que afirmam aí categoricamente. Isso acho que a gente tem, né? Porque realmente é um espanto a gente conseguir ir de norte a sul desse país e conseguir se falar, né? Com um país desse tamanho. Então, talvez essa seja a base nacional comum, a língua portuguesa, né? Enfim, não sei. Agora, concretamente, o problema é que o Peter Brook, que foi aquele autor, né, diretor de teatro que eu citei, ele tem um outro lugar, né, onde ele diz, para viver uma experiência nova, é preciso criar um espaço vazio. E a proposta dele, como ele desenvolvia o teatro dele, que era um teatro com pessoas do mundo inteiro, que falavam línguas do mundo inteiro, e que, portanto, não se falavam entre si para começar, ele realizava isso numa fábrica de tapetes em Paris, que é o Gobelin, né, uma forma até de tapete. E ele, então, pegou um daqueles tapetes velhos que estava jogado fora e botou e disse, esse vai ser o nosso espaço de criação comum. Então, uma das coisas que eu considero importantes é que a gente tem que se abrir nesse momento, para fazer essa discussão, a espaços vazios. Não necessariamente eu tenho que ter nestes currículos possíveis, porque eles estão aí, eles estão se movimentando, a escola não existe, existem escolas que estão produzindo estudantes diferenciados, professores diferenciados, currículos diferenciados, que precisam ser, e estão tentando ser, mais ativos do que essa tal escola que a gente tem na cabeça como representação da escola. Então, vejam, eu vou
para não ofender ninguém, eu vou começar a falar da geografia, tá? Que é a minha disciplina de formação. Então, sintam-se todos dentro disso nessa discussão. Vejam, na década de 70, um geógrafo francês chamado Pierre Georges, ele escreveu um livro escrito A Geografia Serve para Fazer a Guerra. E o que é que ele mostra lá? Que a geografia passou a ser disciplina obrigatória na França, né, no momento em que se formavam os liceus, ou seja, o ensino médio na França, durante o período de Napoleão, para conhecimento dos territórios europeus que tinham que ser conquistados. Não é? E muito desse tipo de pensamento veio para o Brasil, porque a escola, nesse início da escolaridade brasileira, se baseava nos modelos franceses de escola. E eu diria nos modelos mais ruinzinhos, na medida em que, por exemplo, a Heloísa Vilela, que é uma professora da UF, ela fez uma tese sobre os modelos de formação de professores, isso há muito tempo, hein, gente? Os modelos de professores que vieram para o Brasil, e ela prova que o modelo brasileiro que veio e que se implantou no estado do Rio de Janeiro, no período Saquarema, né, do Império Brasileiro, veio das 3 opções que haviam na França, foi a mais conservadora. Né? Então, nós temos que nos abrir para perceber o seguinte, é mesmo geografia que tem que estar na formação dos meninos? Por que sociologia tem que estar no ensino médio? A gente tem que fazer essa discussão. Por que tem que ser disciplinar? Ela tem que ser disciplinar ou a gente pode ir para outro tipo de possibilidades? Né? E isso não vai se passar porque eu, da universidade, decidi fazer, ou fui chamada para fazer, um determinado currículo em determinado lugar. Não vai se passar assim. Não vai se passar porque as forças locais, no confronto da realização de alguma coisa, elas vão criar caso, como todas as forças sociais o fazem. Né? Eu me lembro de quando a gente votou, eu me lembrei olhando para a Jaqueline, que a gente votou numa plenária desse tamanho, cheíssimo de gente. Carrano, não sei se você já estava lá, como aluno, pelo menos. A experiência de Angra, e que quando terminou e estava votado, e aí foi aquela felicidade, todo mundo se levantou e aplaudiu, eu disse, começamos agora a discussão do próximo currículo de pedagogia. Por quê? Aqueles todos que tinham se levantado iam ter dúvidas na execução daquele projeto. Ia, na prática daquele projeto, entrar em contradição com coisas que tinham sido aprovadas. E iam começar a se mover contra aquilo. Isto é o normal. Isto não é o anormal. Não é? Isso não é o diferente, usando o termo que Beth estuda tão bem. Isto é o que nós todos fazemos. Se não está muito de acordo comigo, eu vou dando aquela ajeitada de corpo. E isso tudo, estudantes e professores e professoras, na escola fazem hoje. E a gente precisa ter escuta para escutar isso que está acontecendo lá dentro. Eu termino aqui, porque são muitas as questões, eu acho que os outros têm mais coisas bonitas para nos falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Nilce. No, espera un poquito, por favor. Não, Universidade do Estado do Amazonas. Também eu não vou comentar sobre todas as intervenções e questões levantadas pelos colegas e pelas colegas, mas eu vou me ater a 3 pontos. Uma das
coisas que, no encerramento da fala do Moacir, ele falou, como sair, né, dessa encruzilhada, ou talvez dessa tensão. Esse é um grande problema. Esse é, de fato, um grande problema, porque os nossos estudos lá no nosso grupo tem focado muito essa capacidade, tem partido do entendimento de uma capacidade muito interessante, uma capacidade que eu considero que é perversa, do liberalismo a partir principalmente do século XIX, e sempre tem que fazer essa composição histórica da coisa, do século XIX, de ter se apropriado ao longo também do século XX, e agora do neoliberalismo muito mais, ter se apropriado de práticas ou de demandas sociais como se fossem suas. Então, é muito difícil sair disso, porque o neoliberalismo faz isso de uma forma muito, muito melhor, muito mais rápida, e decide. Não precisa assembleia, não precisa discussão. Eles sabem o que querem e sabem como fazer. Então, fazem os avanços sobre nós, que eu acho que a professora Elizabeth descreveu de uma forma tão detalhada e tão boa. Então, essa capacidade que tem, por exemplo, que teve o Fordismo, não como pensaram alguns autores da história crítica da escola, pensaram na década de 60, 70, que o Fordismo tinha inventado coisas que a escola depois copiou. Não, quem inventou as práticas, por exemplo, de linha de produção, de segmentação do trabalho e de segmentação do conhecimento, foi a escola, principalmente a escola lassalista. E depois, no início do século XX, que o Fordismo foi aplicar isso na linha de produção industrial. Portanto, o que acontece é uma capacidade muito grande de se apropriar dessas práticas e dessas formas de vida que foram inventadas fora e muitas vezes na contramão dos interesses, por exemplo, do capital. Eu cheguei a escrever aqui, né, o avanço do neoliberalismo caboclo e a capacidade de os neoliberais se imiscuírem e se aproveitarem das frestas deixadas pela gestão pública, de modo a mercadorizar tudo, a mercadorizar o próprio Estado. Aquela imagem de que o neoliberalismo, ele fagocita, ele engole o Estado, e a mercadoria engole o Estado, e o Estado se mercadoriza, e tudo vira mercadoria. E aí isso me conduz à questão que o Arteste levantou, que eu agradeço, que numa sociedade de controle e o uso geral, né, das redes sociais. Há estudos sociológicos e também educacionais muito interessantes. Tem uma tese de doutorado de um aluno nosso, lá do nosso grupo, o professor Antônio Luiz de Moraes, onde ele estuda o uso do celular na sala de aula. E do celular não simplesmente para fazer, claro, você sabe, não para fazer ligação ou receber ligação, mas mais do que isso também para entrar nas redes sociais. E o que isso produz na escola, na cabeça das crianças? Porque existe uma lei estadual no Rio Grande do Sul que proíbe a entrada do celular na sala de aula. Existem outros lugares, mas lá foi uma lei muito debatida e uma lei que está em vigor. Quanto ela funciona ou não funciona é outra questão. Mas o que isso produz? E essas novas práticas de acesso a essas redes sociais, por exemplo, ele estudou, no caso do Antônio Moraes, ele estudou o que se chama efemeridade das relações, das nossas relações. Essa coisa, eu tenho 300, 500, 600 amigos, eu teria se eu tivesse ingressado em alguma rede dessas, ou as próprias práticas de descarte, do descarte não simplesmente material, porque isso já é próprio do liberalismo, mas no neoliberalismo o descarte dos afetos, o descarte das pessoas, descarte das alianças. E acima, talvez, de tudo isso, não sei se acima, mas mais visível que tudo isso, que se chama espetacularização da vida. Então, aí a própria teoria do espetáculo lá de Guy Debord, que foi montada no final da década de 1980, ligada ao marxismo, ela é ressignificada hoje, com autores como Stuart Hall, ou como Stephen Ball e outros, para mostrar que essa espetacularização não se dá como parte de um circuito da indústria cultural, mas se dá sim como um apagamento, como resultado do apagamento em fronteiras. De modo que essas redes sociais não simplesmente apagam as fronteiras entre a vida pública e a vida privada,
mas entre a vida privada e uma nova categoria que está muito hoje sendo comentada, que é a vida secreta. Ou seja, eu tenho uma dimensão pública, uma dimensão privada minha e uma dimensão secreta, e essas fronteiras vão se borrando, vão se apagando, vão desaparecendo nessa liquefação via grupos sociais, via agrupamentos eletrônicos, digamos assim. E, por fim, uma discussão sobre diferença, e talvez assim, para deixar, não há tempo também para a gente entrar a fundo nisso, mas deixar como uma instigação, né, para nós, é nos darmos conta que essa noção de que a diferença é a exceção, que é uma noção moderna, nós podemos fazer um exercício de genealogia disso e descobrir lá nas raízes das religiões monoteístas, das três grandes atuais religiões monoteístas, as raízes, e depois a associação disso na modernidade com o aristotelismo no fim da Idade Média, essa genealogia vai nos mostrar a construção daquilo, de novo vou citar Bauman, daquilo que Bauman chama de modernidade sólida. Essa grande tentativa de excluir o terceiro. Uma modernidade que pensa dicotomicamente, então existem homens e mulheres e não pode existir além de homens e mulheres. Qualquer coisa que for além disso será constituído como um anormal. A própria noção de normal e anormal nasce no fim do século XVIII a partir dessa raiz monoteísta da tradição ocidental e que hoje é da tradição mundial. A questão do pós-moderno, não sei se do contemporâneo, melhor dizendo, do que pós-moderno, a grande questão é que se descobriu que tudo é diferença. Que a diferença simplesmente é, como diria o Tomás Tadeu da Silva, disse num momento, de uma forma muito, muito interessante, não se pode conceituar a diferença. A diferença ou seja, tudo é diferença. Essa tentativa de homogeneizar, e aí a questão da homogeneização e dessa confusão entre homogeneidade e igualdade, ela tem essa raiz no sonho de que é possível a mesmidade, enquanto que os antropólogos já sabiam disso, mas principalmente em termos filosóficos, Gilles Deleuze mostra que tudo é diferença. Só há diferença e como que nós vivemos no meio disso. E por fim mesmo, eu penso que em vários momentos rolou na fala de vocês, na nossa fala aqui, essa necessidade de é preciso, eu acho, investir na clareza daquilo que nós dizemos, nos sentidos daquilo que nós falamos. O que se entende por base? Afinal, o que é mesmo uma base? O que se quer dizer com base nacional? O que é nação? De que nós estamos falando? Eu acho que vários de nós aqui presentes, e o meu grupo lá, nosso grupo tem feito muito esforço no sentido não de congelar o significado do que a gente diz, mas de se tornar claro sobre o que nós estamos falando, sobre o que se fala quando se fala sobre currículo, se fala sobre base nacional comum, o que é o comum, qual é o nível, a que nível chega esse comum. Então, eu não respondi a nada, não estamos aqui para responder, mas para agradecer e essas questões que vocês levantam e dizer que em algumas delas são muito caras, muito importantes para os trabalhos que a gente tem feito lá no grupo de pesquisa em currículo e contemporaneidade. Porque tudo isso está curricularizado, digamos assim, de alguma maneira, seja nos currículos escolares, seja nos currículos culturais. Essa noção de que nós aprendemos certamente muito mais fora da escola do que aprendemos na escola. Isso não é nem bom nem ruim, mas é a situação que se dá e que, de algum modo, sempre se deu. E é preciso ter claro essa expansão do mundo do currículo e do mundo do aprender e do ensinar para fora da escola, fora da sala de aula. Muito obrigado. Obrigada. Bom, eu vou começar quase que não respondendo a Catarina, né? Mas
que a Catarina mostrou assim, um conjunto de situações que a gente se sente, agora eu não tenho o que fazer, não dá, porque eu tenho que consertar tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que a única solução para a gente, a única forma que a gente consegue pensar nisso é a luta política. A gente tem que continuar lutando, porque o Alfredo agora falou, bom, o neoliberalismo se reinventa. E eu tenho uma fé, talvez seja mais fé, de que os nossos movimentos também se reinventam. Então eles reinventam, aperta um pouquinho mais, a gente reinventa, despicha um pouquinho mais, aí eles apertam um pouquinho mais. Eu acho que é assim que a gente vai, é a única forma, né, que a gente tem de pensar isso. Né? Porque se a gente abre mão de pensar que essas definições, que a gente vai ter o poder de alterar isso na prática, né, na nossa prática política, na verdade a gente está quase pensando como o neoliberalismo. Quer dizer, eu tenho uma receita que eu posso aplicar, e aí essa receita que eu posso aplicar vai resolver todos os problemas. Não vai. O que vai resolver todos os problemas é a nossa insistência, teimosia, né, em relação a esse apertar da gente. Quer dizer, aquela coisa de bolinha, parece bola de festa de criança, né? Você aperta aqui, ela cresce do outro lado, aí você aperta do outro lado, ela cresce do outro lado. Quer dizer, tem uma possibilidade de que no último momento a gente pode estourar. Né? Que também não é necessariamente negativo. Então, eu acho que é um pouco isso eu acho que vai também na linha do que o Moacir falou. Eu não acredito nessa possibilidade desse controle total. Né? Eu não estou dizendo que ele seja fraco, seria totalmente em desacordo com o que eu falei, com a minha super preocupação. Né? Existe um controle, o controle é muito forte, né? Mas eu acho que a gente ainda tem uma capacidade de resistência que está inserida no próprio controle. Né? Porque o controle, para controlar, ele precisa me entender como sujeito controlável. Se eu sou um sujeito controlável, eu sou também sujeito, então eu sou também incontrolável. Então tem um processo aí que dificulta, que está na ambivalência da própria ideia de controle. Né? E aí eu queria voltar aqui para as discussões do papel do Estado, das avaliações externas, do livro didático. Foi fala de Dirce, de Sandra, da própria Nora. Um pouco do que eu pretendi trazer com essas redes privadas que estão se associando na discussão dessa base comum nacional talvez a ideia de que isso é a mesma coisa. Né? O que o livro didático fazia em talvez uma dimensão um pouquinho mais local, se tornou agora alguma coisa que interessa economicamente em nível global. Eu não acho que esses filantropos estejam participando dessa discussão de base comum nacional com o objetivo de melhorar a educação no país, porque eles são bonzinhos. Né? Tem muito dinheiro na venda de material. Você vê, as universidades americanas, principalmente, elas estão vindo fortemente para o Brasil, para a América Latina. Eu acabei de vir da Columbia, a Columbia University tem um núcleo no Rio de Janeiro, ela tem um núcleo no Chile, ela tem um núcleo em diferentes países da América Latina, onde, fundamentalmente, eles estão pretendendo vender formação de professores, trabalho de professor. São pacotes como são os livros didáticos. Só que o livro didático, quando a gente olhava, o livro didático define o currículo e o Estado não pode fazer nada. Né? Eles definiam assim, quer dizer, o livro didático, alguns deles a gente até conhecia os autores, outros eram autores fantasmas, mas todo mundo sabia que tinha um autor que a gente conhecia em algum lugar. Quer dizer, alguns deles, bons, saíam das pesquisas da própria universidade. Né? É claro que tudo isso submetido a uma lógica empresarial das editoras. Mas isso é fichinha perto do que eu estou entendendo que é essa lógica empresarial que vai começar a aparecer agora. Isso a América Latina não tinha interesse por um determinado momento, isso não é novo. Se a gente pegar ensino de ciências, lá na década de 60, eles venderam um pacote para a gente traduzir aos montes. Depois perderam interesse pela América Latina. Né? Diminuiu a Guerra Fria, a América Latina deixou de ser interessante, venderam o pacote para a África doidado. Né? Entregaram uns, não entregaram outros, mas venderam o pacote para a África doidado. E agora a América Latina passou a ser de novo interessante. A China passou a ser de novo interessante. Né? Essas corporações elas vão onde está o dinheiro. Né? Eu estava comentando com a moça da rádio, uma das
Se a gente pegar, e aí eu vou um pouco na pergunta do Arteche, ele perguntou o que seria essa base comum. A minha preocupação, o que eu estava chamando de super preocupação, é a incidência de pessoas nesses debates que têm surgido com o DIME, com o SED, a incidência de sujeitos que vêm da experiência americana do currículo, do núcleo comum. E aí eu vou dar um exemplinho aqui. O que eu estou esperando que venha é isso aqui. O núcleo comum diz o seguinte, por exemplo, um dos tópicos da leitura, determinar 2 ou mais ideias centrais de um texto e explicar como elas são sustentadas por ideias-chave. Ponto e vírgula, resumir o texto. Para escrita, relacionar opiniões e razões usando palavras, frases e conectivos. Exemplo, consequentemente, especificamente. Operações e pensamento algébrico, usar parêntese, colchetes e chaves em expressões numéricas e avaliar expressões com seus símbolos. Geometria, classificar figuras bidimensionais em uma hierarquia baseada em propriedades. Esses são elementos, 4 trechinhos do núcleo comum americano. Isso é a base comum nacional curricular americana. Não é nacional porque lá, quer dizer, isso foi feito por uma empresa e os estados estão encampando essa base comum feita por essa empresa. E são mais de 20, acho que 90% dos estados, 80% dos estados já estão, não sei exatamente o número, já estão usando essas bases. E aí, para essas bases, a Pearson Corporation está fazendo materiais. A Fundação Kahn, que existe com dinheiro da Bill e Melinda Gates, da Fundação Bill e Melinda Gates, produz exercícios para isso. Esses exercícios, 300 mil desses exercícios estão traduzidos na página da Fundação Lehman, que é parceira do Bill e Melinda Gates num determinado projeto. Então é esse o meu, quadro negro, né, à distância, né, é este. O pior que pode acontecer, a meu ver, é esse tipo de desenho. Aí a gente pode dizer, bom, mas esses currículos estão sendo definidos pela avaliação. E por isso eu acho isso melhor? Não, eu acho que é a mesma coisa. Pegar de um lado, pegar do outro, corre e não sai nada. Então, como é que a gente corre? A gente continua batalhando, e a gente vem aqui, a gente fala, e vocês falam, e a gente resiste dentro da escola. Então, eu acho que isso é um elemento. Agora, indo para os argumentos dos educadores, aí eu vou tentar juntar o Arteixas com a Shirley. Eu acho que esse tem sido um dos meus problemas, bater em nós mesmos. Né? Porque não adianta só, eu acho que é isso, de repente é fácil, num fórum com educadores, a gente falar da Fundação Lehman. Né? Mas a gente precisa também bater em nós mesmos. Né? Entender o que a gente está produzindo nessa articulação. Né? Porque as nossas produções, elas são também textos políticos. Né? E como as nossas produções estão tendo funções políticas também dentro desse debate. E eu acho que isso é fundamentalmente importante. Né? Quando eu comecei com a fala do Sahlberg, não é porque eu acho que a experiência da Finlândia tem tudo para nos ensinar, mas é porque, para as pessoas que estão defendendo esses modelos de base comum nacional, né, eu citar os Estados Unidos, eu citar a Finlândia, né, eu acho que é alguma coisa que você tem que ouvir. Né? Se eu cito alguma coisa, isso aí é esses comunistas da área de educação, não funciona. Né? Mas quando eu cito uma pessoa que trabalha no Banco Mundial, que foi o responsável pela experiência da Finlândia, isso tem que ser ouvido, mais ou menos falando na mesma linha. E nessa linha, eu vou citar uma outra educadora americana chamada Diane Ravitch. Ela tem um blog até muito, muito grande. Ela foi uma formuladora de políticas nos Estados Unidos. Né? Era uma das grandes formuladoras de políticas, uma pessoa execrada, digamos assim, em alguns meios acadêmicos mais progressistas. E, de repente, ela virou o lado e ela agora está absolutamente contra esse núcleo comum do qual eu li esses 4 elementos. E ela lida, obviamente, como uma pessoa fazedora de políticas, na linguagem do fazedor de política. E na linguagem do fazedor de política, o que ela tem dito é o uso desse núcleo comum tem aumentado o fosso entre brancos e negros, aumentado o fosso entre pobres e ricos, e ela demonstra isso. Ela tem um livro também bastante famoso, já foi publicado? Então, é bastante famoso, já foi publicado. Então, ali, se a gente lê, ela dá elementos que mostram o aumento do fosso, né, que o uso da base do núcleo comum, né, produziu.
Então, isso é um elemento. A gente está dizendo, a gente está jogando a igualdade porque ela nos é cara, né? E ela nos é cara por diferentes, no nosso discurso mais progressista, a ideia de igualdade de oportunidade a todos, ela nos é cara. E é isso, e é com esta ideia que nós estamos vendendo a ideia de base comum nacional. Né? Que a minha argumentação, que eu não tive muito tempo de fazer, né, é que a gente está vendendo uma coisa que não vai entregar. Né? E não vai entregar porque não há igualdade totalmente inclusiva. Não há igualdade. Essas igualdades elas estão baseadas na exclusão de alguém. Nenhum sistema se estabiliza sem nada do lado de fora. Se houver igualdade, se todos forem iguais, não tem nada do lado de fora, a gente para de falar que as pessoas são iguais. Eu só posso falar que essas pessoas são iguais porque eu deixei algum desigual do lado de fora. Essa igualdade, essa ideia de igualdade, ela só existe baseada numa abstração. Abstração do sujeito. A igualdade é a igualdade de um sujeito abstrato. É aquele aprendente, sujeito de aprendizagem, tudo isso são sujeitos que não existem. O sujeito concreto que existe, ele não pode ser igual a nenhum outro sujeito concreto que existe. Né? Nem em relação às condições financeiras, econômicas, não há igualdade. Não na nossa sociedade. Só para terminar, eu estou cada vez mais animada, imagino que todos vocês também. Eu agora começaria a mesa de novo. Eu acho que tanto a primeira como a segunda intervenções foram assim, extremamente interessantes, também as apresentações de vocês. E eu só gostaria de reforçar 3 questões que foram, a meu ver, ou pelo menos eu acho que vale a pena lembrar elas para as mesas seguintes também. Em primeiro lugar, retomar uma mesa, também fazer uma outra relação com a mesa de ontem à tarde, onde se mostra que é a prática escolar que define o que acontece na escola e como é importante trabalhar nessa prática escolar, porque ela faz parte de um elemento fundamental do currículo. A outra questão que estava sendo levantada ontem, que não podemos falar de uma juventude porque temos juventudes, assim como temos escola. Então, como a gente está construindo ao longo destes dias um conhecimento que ele vai se articulando, aparentemente não uma mesa, outra mesa, mas em nossas cabeças e nossos debates vamos articulando tudo isto. Uma questão que eu gostaria de destacar, e que para mim ficou claro na mesa, que é, quando estamos falando de bases nacionais comuns ou de qualquer outra política, não estamos falando de futebol. O que eu estou querendo dizer? Não é eu sou palmeirense, você sei lá, corintiana. Não, não é isso. Não estamos a favor, estamos em contra, simplesmente porque a gente gosta ou não gosta. Eu acho que isso é muito importante, porque está existindo uma tendência a polarizações que empobrecem o debate. O que hoje ficou claro para mim, e eu acho que também para vocês, que quando discutimos, neste caso, as bases nacionais comuns, não estamos necessariamente falando todos da mesma coisa. Não estamos todos necessariamente dizendo que base é isto, o que tem que ter é isto, o que não tem que ter. E também a importância do que significa hoje definir bases nacionais comuns. Não o que significa ter bases nacionais comuns em qualquer momento, em qualquer lugar. São duas coisas muito diferentes. Não será, e aí deixo uma pergunta não para ser respondida, mas é uma pergunta que tem a ver com todo, eu acho que indiretamente já foi discutida, já foi respondida. Não será que hoje, hoje, tá? Eu não sou nem a favor nem contra das bases. Eu sou daquelas que não são nem de Curitiba, nem de Corinthians, nem de Palmeiras. Aquela que quero discutir as bases neste contexto concreto. Só esclareço isto para que as perguntas não pareçam que estão indo em uma direção determinada. Não será que buscar ou levantar a questão de definir bases nacionais curriculares
hoje, neste contexto histórico e no Brasil, significa buscar mecanismos de legitimar certos conhecimentos que já estão entrando na escola por outras vias, como são as que você mostrou. Não será que insistir na definição de bases nacionais comuns não será outra forma de querer legitimar a avaliação externa, que já está definindo de fato, ou querendo definir? Eu acho que são perguntas que me instigaram a partir desta mesa, que com certeza não tem uma única resposta, e também quero enfatizar que o que nos colocou Betty, que aparentemente para alguns ouvidos pode resultar um pouco exagerado, eu reafirmo a importância e o cuidado que temos que ter da influência que hoje estão tendo as políticas norte-americanas, muitas delas que estão sendo abandonadas no próprio Estados Unidos. Tá? Muito obrigada. Vamos aproveitar para poder chegar no horário, a 1:30 da tarde. A 1:30 da tarde temos duas mesas que só vêm para continuar agregando a este debate, ou seja, só vêm no bom sentido da palavra. E então estão convidados. E só mais uma coisa, gente. Vocês jovens, puxa, nós queremos perguntas de vocês também. Sim, aqui estão querendo falar uma coisa, por favor. Vou falar só uma coisa. Não são as políticas curriculares norte-americanas, são as políticas curriculares de parte dos norte-americanos. Sim. Né? Porque senão a gente também legitima na linha do que a Arteles falou, mas lá tudo dá certo, é um país desenvolvido. Não, isso é uma política curricular de parte daquele país. Lá também tem educadores que discordam disso para não ficar parecendo que se eles concordam, por que a gente vai discordar? Obrigado. Coordenadores e coordenadoras do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, está confirmada a nossa reunião hoje, logo após a última mesa. Tá? Então, a gente vai ficar nesse mesmo auditório para a nossa reunião de coordenadores. Tá. Então eu vou poder almoçar. Tá. Volta pra cá e imprimir. E aí agora eu acho que tem que ser obrigado. Eu acho que ele vai ficar até amanhã. Mas eu vou deixar de